Bom, para essa segunda parte do nosso primeiro dia, teremos a mesa redonda Ensino, Pesquisa e Extensão. Convido para mediar a mesa o senhor Marcos Antônio Daíra Frias. O senhor Marcos é graduado em enfermagem, doutor em ciências na área de fundamentos e práticas de gerenciamento em enfermagem e em saúde. Atualmente é diretor técnico de Saúde 2 na Escola Técnica do SUS, da Coordenadoria de Recursos Humanos, e docente na Unicid, Universidade Cidade de São Paulo. Bem-vindo, Marcos. Pode iniciar e apresentar as palestrantes. Okay, boa tarde a todos, então. Sejam bem-vindos, né? Obrigado, Vanessa, pela apresentação. Então, eu começo apresentando a primeira palestrante, a professora doutora Edilaine Faria de Moura Vilela. A doutora Edilaine é epidemiologista, diretora técnica de saúde 3 do Grupo de Apoio às Políticas de Prevenção e Proteção à Saúde da Coordenadoria de Controle de Doenças da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, CCDC-SES São Paulo, e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências da CCDC-SES São Paulo. A segunda palestrante é a professora doutora Sabrina Toffoli Leite. A doutora Sabrina, ela é doutora em Educação Física na área de Adaptação e Saúde, especializada em Fisiologia do Exercício, membro do Grupo de Pesquisa de Epidemiologia e Saúde, EPICOL, líder do Grupo de Pesquisa em Atividade Física e Saúde, GP-AFS. Então, dou as boas-vindas, né, às nossas convidadas, às nossas ilustres convidadas, né? E começo informando, cada uma de vocês tem no máximo 25 minutos de fala, né? A nossa mesa no total tem 1 hora e a gente tem um tempinho, né? Para alguma pergunta que porventura for feita durante a apresentação de vocês, né? Então, eu começo convidando a doutora Edilaine, né, para abrir a sua fala, e na sequência a doutora Sabrina. Então, sejam bem-vindas, muito obrigado por ter aceito o convite. Muito obrigada, Marcos, pela apresentação. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre esse tema que é muito relevante e muito necessário, né? Parabenizar a equipe organizadora do evento, que teve um olhar especial para isso, né? Para essa temática. Dizer que vai ser um prazer imenso, né? Compartilhar essa mesa com a Sabrina, a professora Sabrina, né, que foi minha colega na Universidade Federal de Goiás, lá de Jataí, e que foi minha parceira de vários projetos de pesquisa e extensão. Né? O nosso maior desafio hoje é transformar projetos de pesquisa também em extensão. Né? Uma coisa dissociada da outra não é tão vantajoso para nós. Então, agradeço a oportunidade antes de começarmos. Já vi vários alunos aqui presentes que eu conheço, então estou feliz pela presença deles também. E Enivaldo dando até tchauzinho aí. Então é muito bom ter vocês aqui conosco, tá? Peço licença para compartilhar minha apresentação, né? Eu acho que vai ser só uma apresentação condutora da nossa conversa, né? Mais uma conversa sobre ensino, pesquisa e extensão que a gente se propôs a fazer, mas acredito que a apresentação vai dar um suporte para quem está assistindo, né? Para entender um pouquinho o que a gente quer debater aqui hoje, tá bom? Por favor, só confirmem se vocês conseguem visualizar a tela, se tá ok. Tá ok? Sim, Então tá tá bom. ok. Obrigada. Eu trouxe então para falar brevemente para vocês, prometo que vou cumprir o horário, né? Mas a minha fala vai no sentido de mostrar o ensino, pesquisa e extensão como pilares da formação em saúde, né? Então, a necessidade de se enxergar o ensino, a pesquisa e extensão como uma coisa única, como uma coisa integrada, né? Senão não faz muito sentido para a gente falar sobre isso, se sempre a gente enxergar essas coisas separadas. Então, nosso desafio aqui é formar pessoas que consigam entender como que o ensino, a pesquisa e a extensão caminham juntas, tá?
Então, eu vou tentar apresentar para vocês só alguns conceitos básicos relacionados à interdisciplinaridade, né, como um princípio formativo em saúde, e mostrar como que isso é aplicado na prática, no cenário de ensino, pesquisa e extensão. Né? Então, nós vamos tratar alguns conceitos de forma muito rápida, por conta do tempo, né? Mas tentando identificar contextos e cenários que nos permitem trabalhar de forma interdisciplinar a formação dos nossos alunos, né? Vamos conversar um pouquinho sobre as dificuldades de fazer essa integração, né? E como que eu posso fazer isso na minha prática diária. Hoje em dia, o que é muito debatido, né, é como que as pessoas estão se formando, como que elas saem para o mercado de trabalho, né? Então, nós temos um aumento populacional muito grande, nós temos um registro da crise de força de trabalho, né, na área da saúde, né? E nós temos a nossa população envelhecendo, né? Então, como lidar com tudo isso? E como conseguir contribuir para a melhoria desse cenário atuando da forma correta, seja no ensino, seja na pesquisa e seja na extensão, né? Então, eu posso ter projetos maravilhosos de pesquisa, mas que muitas vezes não conseguem chegar na comunidade e não conseguem, por exemplo, contribuir para um envelhecimento populacional de qualidade. Então, o que que eu posso fazer, né, enquanto pesquisador, enquanto profissional de saúde, enquanto aluno em formação, o que que eu posso fazer, como que eu posso me comportar para tentar contribuir para a melhoria desse cenário? A gente sabe que tem uma limitação enorme, né, de formação dos nossos recursos humanos, né, o que acaba comprometendo a sustentabilidade do nosso sistema de saúde, né? A gente sabe que existe uma lei que protege e ordena essa formação de recursos humanos, mas que muitas vezes isso não é suficiente para garantir a qualidade desse mercado de trabalho, né? Então, a gente tem uma falha muito grande, por exemplo, da formação humanística dos nossos profissionais, né? E até um pleonasmo, né? Nós falarmos de humanizar o humano, né? Será que nós precisamos humanizar o humano? E sim, nós precisamos humanizar o humano, porque nem sempre o profissional sai da graduação com esse olhar humanístico desenvolvido. Então, como que a gente pode aprimorar isso, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente de uma pós-graduação? Como que a gente pode trazer esse olhar para as pessoas que estão em algum tipo de formação, para que elas se tornem profissionais diferenciados? Eu acho que esse é o nosso desafio, né, é encarar como uma missão única a missão tanto do Sistema Único de Saúde como a missão do ensino superior, ela tem que ser integrada, única, porque nós temos um objetivo comum, que é fornecer um melhor serviço, né, ensino e serviço para a nossa comunidade. Dito isso, né, eu trago aqui para reflexão, para vocês pensarem aí, cada um na sua telinha, né? Infelizmente a gente não está no presencial, né? Mas que vocês possam refletir. Quando a gente fala ensino, pesquisa e extensão, o que que vem na mente de cada um de vocês, né? O que que isso nos leva a pensar? Será que a gente consegue enxergar tudo isso muito bem integrado, ou será que essas informações acabam aparecendo na nossa cabeça de forma fragmentada? Eu acho que essa reflexão é importante que cada um faça diante do cenário que existe na sua rotina. Então, cada um olha para o seu trabalho, né, olha para o seu espaço e pensa como que isso aparece na sua prática. Muitas vezes, né, a gente vai se deparar com uma palavrinha-chave, que é a interdisciplinaridade, né, a necessidade de se trabalhar em equipe, né, a existência de multiprofissões na área da saúde que precisam trabalhar de forma integrada, e isso aparece com muita força no nosso discurso quando a gente fala de ensino, pesquisa e extensão, mas nem sempre na prática a gente consegue visualizar isso com clareza, né? Será que nós conseguimos trabalhar bem em rede, né? Será que nós conseguimos pensar em inclusão, em inovação, tanto no ensino, na pesquisa e na extensão? Então, a partir de hoje, tentem enxergar, né, a interdisciplinaridade como um princípio de formação nosso, né? Independente do estágio de formação que nós estamos,
seja graduação, pós-graduação, né, especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado, não interessa. O que interessa é que vocês entendam que a interdisciplinaridade ela está presente em toda a nossa vida acadêmica e profissional, né? Então, se a gente fala tanto no ensino, né, e se prontifica a estudar tanto na área da saúde, a gente tem que conseguir levar esse conhecimento construído para as nossas práticas de pesquisa e de extensão, né? E esse é o desafio. Nós ficamos sempre muito ligados na disciplina em si, né? Então, cada professor está preocupado com a sua disciplina, né? Cada aluno tem que preocupar em passar naquelas disciplinas, mas muitas vezes a gente esquece da importância, por exemplo, da transdisciplinaridade. O que que é isso, transdisciplinaridade? São aquelas disciplinas que elas fazem parte de um todo e elas só vão fazer sentido se elas forem ligadas ao nosso contexto real, à nossa realidade humana. Então, a transdisciplinaridade nos permite ver além. Eu consigo ver além das disciplinas que eu estudo para atuar na minha prática, né? Esse é o desafio. A interdisciplinaridade, apesar dela ser um princípio formativo e nos permitir transformação, ela não é suficiente. A gente tem que falar da transdisciplinaridade, que é aquilo que nos leva para a realidade social que a gente vive, tá? Alguns alunos aqui já vão até conhecer esse slide, provavelmente, né? Mas eu gosto muito de trazer nas palestras, porque nos mostra, assim, a necessidade de sabermos onde nós queremos chegar, né? Então, tem aqui um trechinho do livro da Alice no País das Maravilhas, quando a Alice pergunta para o gato, né, se ele poderia dizer para ela qual o caminho que ela precisava tomar para ir embora. Aí o gato responde: depende bastante de para onde você quer ir. Ah, não me importa muito para onde. Ah, então não importa que caminho você vai seguir. Então, o que que eu quero dizer com isso? Se a gente fica trabalhando o ensino pelo ensino, ou a pesquisa pela pesquisa, ou a extensão pela extensão, dificilmente a gente consegue fazer algo macro, né? E muitas vezes a extensão se perde, né? Então, a gente vê sempre pessoas preocupadas com o ensino, preocupadas com a pesquisa e muitas vezes a extensão ela fica lá tímida, num cantinho lá, esperando alguém notá-la, né? Então, a importância da extensão para o serviço de saúde e para a nossa comunidade. Só que se eu não consigo enxergar a importância da extensão quando eu estou decidindo o caminho que eu vou trilhar, dificilmente eu vou conseguir alcançar essa extensão depois. Então, é muito importante que qualquer projeto de pesquisa que vocês vão fazer, né, um trabalho de conclusão de curso, que vocês já lembrem da importância da extensão no momento de elaboração, porque aí vocês conseguem fazer planos para isso, né, e conseguem inserir a extensão já no contexto inicial do trabalho de vocês, como sendo uma devolutiva para a comunidade, tá? Então, esse caminho, né, na prática interdisciplinar, ele é um caminho delicado, né, mas que é possível de ser realizado. É necessário preocupar com todo o processo de aprendizado, preocupar com o currículo integrado, garantir experiências para os alunos que mostrem essa importância do ensino, pesquisa e extensão e garantir a transversalidade, né? Então, eu posso ter algumas disciplinas ou alguns projetos básicos transversais a todo o percurso daquele aluno, graduando ou pós-graduando, que permita que eu consiga demonstrar esse tripé ao longo do tempo, que é o ensino, aprendizado e assistência, tá? Com isso, bem devagarzinho, eu consigo mudar a compreensão de mundo daquele grupo que eu estou trabalhando, eu consigo formar uma comunidade de práticas com essas pessoas que se dispuseram a estar comigo nesse formato para conseguir construir saberes e construir, redimensionar a produção de conhecimento para garantir a promoção da saúde, né? Isso se chama responsividade social, que é quando a gente promove a aprendizagem, só que essa aprendizagem ela passa a ter um compromisso social, né? Então, nós gostamos de aprender, é bom para o indivíduo se formar, concluir as suas atividades, mas sempre lembrar
que a gente tem que ter esse compromisso social, tá? É o que nos prende à construção do conhecimento. E para isso, gente, é muito importante, né, que a gente consiga mudar paradigmas, né? Conseguir mudar paradigmas no cenário da saúde, da educação, sempre é um desafio, né? Porque as coisas sempre foram assim. Então, como que elas vão deixar de ser? E aí cabe a vocês que estão se formando, que estão estudando para isso, né, conseguir enxergar que o processo saúde e doença, ele é muito amplo, existem vários fatores que interferem e que só dessa forma integrada que a gente consegue melhorar o nosso trabalho, que a gente consegue melhorar o nosso sistema de saúde, tá? E quando eu falo da formação em saúde, né, que é o foco aqui do congresso, quando eu olho um congresso específico para as especialidades na saúde, né, eu tenho que falar que a formação em saúde, ela é uma formação interdisciplinar que permite articular cuidado, integralidade, o controle social, a humanização e a ética, mas sem secundarizar abordagens e pesquisas disciplinares. Então, durante a formação, é preciso ter, sim, esse olhar para a pesquisa e para a extensão também, tá? Diante de tudo isso que eu estou falando para vocês, fica claro, então, que eu estou defendendo aqui que é preciso haver uma transformação do ensino em saúde, no sentido de que os desenhos curriculares permitam essa articulação entre ensino, pesquisa e extensão. Porque muitas vezes a gente fica tão engessado no ensino tradicional que a gente não consegue inserir o projeto de pesquisa, a gente não consegue inserir o projeto de extensão dentro da sala de aula. E a gente precisa inserir dentro da sala de aula, inserir nas atividades fora da sala de aula, é todo um conjunto, um contexto, né? E fazer pesquisa, sim, sobre o ensino em saúde. Por que que eu não posso fazer pesquisa sobre o ensino? Né? A gente sempre está fazendo pesquisa específica, pesquisa laboratorial, enfim, mas a pesquisa sobre o ensino em saúde também é muito importante para esse contexto que a gente está vendo aqui hoje. Né? E é importante porque aí eu consigo trazer novas políticas, né, de formação para a educação superior, eu consigo integrar política de educação e política de saúde, e eu consigo trabalhar com políticas indutoras da saúde e da educação. Por exemplo, o PET Saúde, é um projeto, né, uma política indutora de saúde e de educação, né, um programa de educação para o trabalho direcionado para a saúde. Então, nós temos no nosso país algumas políticas indutoras já em prática, como essa que eu mencionei para vocês, dentre outras, que permitem essa articulação entre ensino, pesquisa e extensão, tá? E outra perguntinha que eu deixo no ar aqui para essa conversa nossa, né? Como eu disse no início, é uma conversa, a gente não vai ter tempo para aprofundar isso, mas a gente tem tempo depois para refletir sobre isso. Por que que nós aprendemos separados, né? Se quando formarmos, nós vamos trabalhar em conjunto, né? Como que isso impacta na nossa formação desde a graduação até a nossa atuação como profissional? Né? Será que se as pessoas tivessem uma formação desde a graduação, em conjunto, de forma integralizada, será que isso muda o perfil do profissional que vai para o mercado de trabalho? Nós temos algumas experiências no Brasil, de um bacharelado interdisciplinar em saúde. Talvez você já tenha ouvido falar. Né? Então, esses bacharelados interdisciplinares em saúde, que tem alguns apenas no Brasil, a proposta é que os alunos, nos primeiros anos, eles tenham as disciplinas básicas juntos e depois eles escolhem as especialidades deles. Então, eu tenho enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, né? Futuros enfermeiros, futuros médicos, futuros fisioterapeutas, assistindo as mesmas aulas no início do curso e depois eles vão escolher essa especialidade que eles querem. Então, é uma proposta que tenta contribuir com essa integração que nós estamos conversando aqui, né? E não é só integração ensino, pesquisa e extensão, né? Tenta imaginar essas três palavrinhas, só que com outras palavrinhas: ensino, serviço e comunidade. Se hoje eu faço pesquisa,
é para melhorar o serviço de saúde prestado. Se hoje eu faço projeto de extensão, é para envolver a comunidade dentro da universidade, dentro da Secretaria de Saúde, seja o espaço que eu estou trabalhando, né? Então, eu tenho que fazer essa ponte. Eu faço pesquisa para o serviço, para a comunidade. Eu faço extensão para a comunidade e até mesmo para o serviço, né? Então, aqui não cabe não ter uma equipe multiprofissional com ideia da transdisciplinaridade, né? Eu tenho que trabalhar muito a comunicação, eu tenho que trabalhar muito a humanização, né? Porque só o currículo integrado no ensino não é suficiente para alcançar essa formação que a gente deseja, tá? Aqui, já caminhando para o fim da minha fala, eu só trouxe alguns projetos, né? Que inclusive a professora Sabrina participou conosco também na época, que são projetos que mobilizaram, né, os alunos de medicina a, desde muito cedo, fazerem as visitas domiciliares, mas não só para cumprir o que é previsto no desenho curricular, mas sim também como oportunidade de pesquisa, né, aprovado em comitê de ética, tudo certinho, e também como oportunidade de desenvolvimento de projetos de extensão. Né? Eu acho que é isso que sensibiliza os novos profissionais, né, e que permite que a gente possa ir um pouco além no nosso trabalho integrando ensino, serviço e comunidade, né? Aqui, por exemplo, é um projeto de extensão, que era Medicina e Arte, o Encontro com a Vida, que os alunos iam para vários centros, né? Centros comunitários, abrigos, creches, escolas especiais. Nós fizemos parcerias, né? Temos autorização para mostrar essas fotos para vocês, inclusive, e nós fizemos essas parcerias no sentido de trabalhar humanização e comunicação. O nosso propósito era esse. Então, aqui é um exemplo de que dá para articular, sim, ensino, pesquisa e extensão, né? E você conseguir discutir tópicos essenciais de saúde coletiva no campo, né, num cenário propício para isso, é maravilhoso. Eu acho que isso traz um aprendizado significativo, né? E aqui trouxe para vocês também o observatório que nós criamos, né, que é o Observatório de Epidemiologia e Serviços de Saúde, que é uma proposta de divulgar dados científicos em saúde, tentando trazer da forma mais clara possível para a população, né? Então, aqui eu trouxe um exemplo de violência física, um boletim de violência física, que não é um assunto tão debatido assim, mas foi feita pesquisa e foi feito um trabalho de extensão na construção desse boletim, tá? E no lado direito, eu trouxe para vocês um projeto de pesquisa direcionado para o uso de agrotóxicos, como a gente está falando do interior de Goiás, nesse caso, né, o uso de agrotóxicos é muito intenso, então nós fizemos uma pesquisa com trabalhadores rurais da região, né? E também o projeto de extensão, sempre tomando cuidado de dar a devolutiva para os trabalhadores rurais que toparam participar dessa pesquisa, né? O que que eles esperavam da gente quando a gente chegou lá e falou: participem conosco dessa pesquisa, vai ser bom para vocês, né? Que devolutiva que a comunidade tem. E é isso para mim não tem representatividade maior de ensino, pesquisa e extensão do que isso, né? Eu saio da sala de aula, eu saio da aula de epidemiologia e saúde coletiva e vou para uma fazenda que usa agrotóxico, fazer educação dessas pessoas, né? Sensibilizar a importância do uso dos equipamentos de proteção, por exemplo, e depois dar uma devolutiva sobre essa pesquisa para eles, né? Será que eles têm transtornos neurológicos por conta dessa aplicação, do uso direto ou indireto de agrotóxico, e tudo isso a gente pode debater em sala de aula. Então, é muito rico, né? E assim a gente consegue trabalhar com os alunos a realidade. Eu observo a realidade, mas eu também interfiro na realidade, né? Eu consigo fazer hipótese para resolver um problema e eu consigo aplicar o que eu aprendo para resolver esse problema, né? Basicamente é isso. Então, eu tenho dificuldades para fazer a formação interdisciplinar? Tenho.
né? Eu tenho resistência de professores na universidade, né? Nem sempre eu tenho um cenário propício na atenção primária, nem sempre as pessoas querem aprender juntas com outras, né, de outra formação. Nem sempre a comunidade participa como a gente gostaria. Sim, isso é real. Eu posso ter essa resistência de profissionais, de alunos, mas independente disso, eu tenho que ter a maturidade enquanto profissional de saúde para lidar com essas dificuldades, né? Então, eu vou tentar desenvolver minha prática pedagógica, eu vou tentar compreender a interdisciplinaridade como princípio formativo em saúde e vou fazer uma construção coletiva com a minha equipe de trabalho de uma proposta que possa atender as demandas que eu preciso, né? Para isso, eu vou buscar parcerias, eu vou buscar pactuações e articulações, né? Então, eu sempre observo a pessoa que está no processo de aprendizado como o centro das atenções e observo os professores dando suporte para essa pessoa que está aprendendo, né? Só assim eu consigo fazer esse ciclo de aprendizagem, né, de adultos que vocês já devem conhecer, né? Mas que é o observar, pensar, fazer e sentir, né? Isso aparece com muita força no ensino, pesquisa e extensão, tá? Bom, gente, já estou encerrando para não comer o tempo de fala da Sabrina, né? Mas é para isso que a gente tenta fortalecer o nosso trabalho em saúde, né? Então, eu tenho que trazer mudança, eu tenho que trazer reformas necessárias e eu tenho que inovar. Só inovando no ensino que eu consigo inovar no trabalho em saúde, tá bom? E por isso, né, que é muito importante que a gente entenda tanto na saúde como na educação, a travessia é muito importante, né? A travessia é muito importante e não só onde a gente quer chegar, mas sim o como que a gente vai trabalhar para chegar onde a gente quer. E é muito importante também não só a travessia, mas como a companhia, né? Quem que vai estar conosco nesse processo de construção de aprendizado, tá bom? Aqui as referências, muito obrigada pela atenção e espero que a gente tenha oportunidades futuras de discussão, tá? Me coloco à disposição para o que vocês precisarem. Obrigada. Muito obrigado, doutora Edilane, pela sua fala. E, sem mais delongas, vamos solicitar, então, a professora doutora Sabrina para iniciar a sua fala e, no final, aí a gente abre um minutinho para a conversa, tá bom? Então, muito obrigado e vamos para a doutora Sabrina. Pronto, estava um pequeno impasse tecnológico aqui que não estava permitindo eu habilitar meu áudio, mas acho que agora vocês me ouvem bem, correto? Sim, sim. Então, tá joia. Boa tarde a todos os presentes. Gostaria de parabenizar a organização do evento, agradecer o convite para estar nesse momento com vocês. É um prazer e, na verdade, um desafio complementar posteriormente a fala da professora Edilane, né, a nossa colega de trabalho aí, amiga, para além de outras coisas. E já apresento, introduzindo um pouquinho do que eu vou trocar com vocês, que tem coisas que não serão tão inéditas assim na minha apresentação, porque a Edilene passou por algumas coisinhas que a gente realmente trabalhou em conjunto. E a minha ideia aqui na minha apresentação, que eu vou compartilhar com vocês como guia do nosso papo, é trazer um pouquinho da realidade dentro da universidade. Então, partindo do princípio que eu estou, né, ainda na universidade, como que a gente está vendo esses três pilares, né, de ensino, pesquisa e extensão no momento na universidade. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a tela para a gente poder conversar um pouquinho mais. Enquanto a gente aguardar a liberação da imagem, só lendo aqui o chat, né? Então, Zelma elogiando aqui o trabalho, né? E solicitando a indicação do caminho, né? Para a doutora Edilane. A Cristina dizendo que é essencial pensar na pesquisa, integração e ensino, né? E que esse é o nosso desafio, né? Então, é um momento realmente para a gente parar e pensar e entender, né? Que enquanto educador que somos, né? Precisamos
atrelar esses três momentos aí e para a gente poder caminhar rumo a esse momento de mudança, né? E essa transformação que é necessária, né? Então, a, a integração desses três momentos é essencial para a gente conseguir. Eu vou aproveitar enquanto aguardamos a apresentação. Nós vamos disponibilizar para as Voltou a apresentações de voz. trabalhos. Tá sem voz. Fala de novo que tinha cortado uma parte. Oi, agora tá normal? Sim. Estão me ouvindo? Tá ouvindo, Thaís? Sim, estamos ouvindo. Ok. É só para lembrar, tem na apresentação de trabalhos dos alunos do curso de especialização e também de alunos egressos, que vão acontecer num link separado. Então, nós vamos disponibilizar via chat esse link, se alguém tiver interesse de assistir esses trabalhos. No site do Conesp tem um gradeamento dessas apresentações, tá ok? Vocês me escutam? Sim. Joia. Encaminhei a apresentação, desculpem o transtorno e a demora. Mas eu vou começar a falar de qualquer maneira, a gente vai começando um bate-papo aqui. Quando tivermos a apresentação, a gente utiliza da ferramenta. Ok. Vamos lá. Ok, fique à vontade. Então, me desculpem pelo transtorno, é sempre assim, a gente prepara tudo e no final das contas a gente é surpreendido. O meu objetivo aqui, então, como eu dizia para vocês, é a gente poder trazer um pouquinho da experiência de dentro da universidade, né? Do ponto de vista que eu estou, que é na universidade. Neste momento, eu queria estar mostrando para vocês um triângulo, como também foi utilizado pela professora Edilene, mas na minha perspectiva, com as três pontas, sendo o ensino, a pesquisa e a extensão, com a universidade no meio, para a gente trazer aquele princípio da indissociabilidade, que é o que rege a universidade. Ele está previsto no artigo 207 da Constituição Federal de 88. Eu ia até compartilhar com vocês a definição, mas que é a seguinte, que as universidades gozam, na forma da lei, de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. No entanto, como que isso realmente se dá dentro, né, da universidade? A gente tem, enquanto entra na universidade como professor ou como técnico, como qualquer tipo de trabalhador que entra na universidade, esse princípio. Precisamos trabalhar esses três pilares de forma integrada. Enquanto professor, na perspectiva que a gente sabe que para ensino, joia, sou professor, serei professor, sei muito bem trabalhar com ensino. Alguns, às vezes, nem tanto, né? Porque se a gente for pensar na nossa formação, e vocês, numa formação de pós-graduação, fazendo mestrado, doutorado, nesse processo de formação de pós-graduação, a gente já não tem muito disciplinas ou componentes que requerem muito obrigada. Para a gente se tornar realmente professor, para nós sabermos ensinar. Pode passar para o próximo, foi em PDF, né? Para não desconfigurar, o máximo que eu mandei foi em PDF. Obrigada aí. Exatamente esse slide que eu estou com vocês aí agora. Então, a gente tem, né, como ensino, num desses três pilares, nesses três pontas aí do triângulo, o ensino, a pesquisa e extensão. Como ensino, eu como professor. Se eu vindo de uma pós-graduação, fazendo mestrado e doutorado, a gente não tem disciplinas muito específicas durante esse período de formação que até nos ensinam a ensinar. Então, normalmente, o futuro professor da universidade é aquele que, por algum motivo, ou por formação anterior durante sua graduação, tem uma formação à base de licenciatura, mas não para o ensino superior e não para o ensino de adultos, muitas vezes, e não é na pós-graduação que a gente acaba aprendendo isso. São muito iniciativas individuais ou a disponibilidade de programas como de estágio docência, que alguns participam e alguns não, né? Então, teoricamente, desses três pilares que nós entramos para quando somos professores na universidade, que a gente representa, o ensino, a pesquisa e extensão, que o ensino é o que seria mais comum e é o que mais a gente vê no ensino superior, o próprio profissional, o próprio professor não está tão preparado assim para dar esse ensino.
A questão da pesquisa, na verdade, quando a gente chega no ensino superior, é quando para lecionar, né, para ser um professor da universidade, no magistério superior, é onde, se a gente considerar essa formação, onde nós estaremos mais preparados, porque normalmente a gente veio proveniente de um programa de pós-graduação que temos que desenvolver nossos trabalhos, nossas dissertações, nossas teses, e aí por diante a gente continuaria esse trabalho. A extensão, então, que seria o profissional extensionista, a gente não precisa nem parar muito tempo para refletir, né? Que a experiência vinda da nossa graduação já são experiências muito individuais, ela é muito deixada de lado de uma maneira muito triste até da gente pensar, e enquanto nossa formação em pós-graduação, a gente não tem contato praticamente nenhum com a extensão propriamente dita. Se puder passar, eu agradeço. E aí, então, para a gente conversar um pouquinho sobre isso, eu trouxe compartilhando as minhas experiências, né? Como que foi esse meu percurso, essa minha vivência até os dias de hoje. E aí não tem como não lembrar do EPICOL, que a professora Edilane já compartilhou, que é o grupo que a gente fez parte em conjunto aqui, que existia desde 2014 aqui na universidade. Meu ingresso deu em 2017, ainda que nos encontramos tarde, né, Edilane? O NICE, que vou passar um pouquinho sobre esse núcleo de inovação e colaboração para o ensino, um projeto de muito carinho nosso aqui na universidade também, e atualmente que foi oficializado, que é o grupo de pesquisa, estudos que eu faço parte, que eu sou líder no momento, é o grupo de pesquisa em atividade física e saúde, tá? Justamente essas três experiências anteriores, essas três experiências, contando com as anteriores, sempre me vincularam nesse tripé, pesquisa, ensino e extensão. E é isso que faz com que dê sentido até para a minha profissão como formadora de futuros profissionais, que vão cair aí no sistema, que vão cair no mercado de trabalho e vão atender a comunidade. Falamos aqui em específico da relação de serviço em saúde, né? Pode passar, por gentileza. A experiência primeira que eu trago para vocês, trazendo nesse contexto, na época, se vocês puderem passar o slide, eu agradeço, que eu estava em envolvimento com o EPICOL, já participando de muitas dessas coisas que a própria professora Edilane compartilhou. Eu era professora da disciplina Exercício Físico para grupos especiais 1 e 2. Em geral, trago aqui o contexto do que se trabalhava nessa disciplina, por isso que eu falei compartilhamento de experiências pessoas. Nós trabalhávamos, dentre esse público que vocês veem aí na sua esquerda, cardiopatia, síndrome metabólica, obesidade, diabetes, o que a gente estudava? Características da população, a fisiopatologia dos casos, como é para a disciplina dos cursos de educação física, né? Teorias de treinamento aplicadas, protocolos de avaliações e prescrições de atividade física. Nesse contexto, e eu integrante do grupo EPICOL, como eu citei anteriormente para vocês, pode passar o próximo, por gentileza, eu tinha que compartilhar com o meu aluno, que seria um futuro profissional de saúde integrado ao SUS, integrado ao mercado de trabalho, mas, em essência, preocupada em integrar ao serviço de saúde para a população como um todo, porque normalmente aí cabe um parênteses, né? A gente vê o profissional de educação física, aquele profissional inserido lá na academia, que ficou preocupado com fitness. Não é bem esse tipo de formação que a gente se preocupa, ou que a gente tenta se preocupar. O que eu me preocupo, na verdade, é um profissional de saúde que vai atender a população no viés de prevenção de doenças e promoção de saúde, né? Muito embasado e alinhado com as políticas de promoção de saúde e de saúde coletiva. Então, para além de passar em protocolos de como fazer, tem um cardiopata, vou passar o exercício X, tem o síndrome metabólico, diabético, vou passar o exercício X, eu trouxe a possibilidade, um trabalho conjunto com o próprio grupo, né, do EPICOL e o EPSERV, que a professora Edilane já mostrou observatório em epidemiologia, durante a disciplina, ou seja, durante a experiência de ensino, nós também produzimos boletins epidemiológicos, onde os meus alunos, durante a disciplina, aprendiam a condição fisiopatológica, estudávamos os protocolos, íamos aplicar na comunidade, então experienciar a situação estudada em sala de aula, produzindo, devolvendo para a comunidade, enquanto serviço e enquanto informação, no caso dos informes, dos boletins, né? Então, a gente já, durante a execução da disciplina, já associava a pesquisa do público-alvo, a pesquisa para a produção do boletim
e a devolutiva para a comunidade enquanto extensão, tanto do serviço quanto do boletim. Pode passar para o próximo, por gentileza? Aí, na anterior, era só mais um exemplo de um outro boletim, mas já podemos ficar, inclusive, na próxima disciplina, que aí foi vindo com o caminhar da minha trajetória, né? Então, de 2017 com o EPICOL, lá atrás eu citei o NIS, que daí já estava na altura da disciplina biomecânica, que foi a área que eu acabei abraçando aqui na universidade, só para vocês terem uma ideia de o que se trata essa disciplina, para ver qual a perspectiva que eu estou falando. Nós estudamos planos e eixos, articulações, seus movimentos, graus de liberdade, músculo, origem, inserção e ação, uma coisa muito técnica, inclusive, né? Vetores, força resultante, ângulo de movimento. Pode passar para o próximo, por gentileza. Onde normalmente o que se tem da visão dessa disciplina é isso. Essas duas imagens que vocês estão vendo. É cálculos de vetores e ângulos e movimento, enfim. Só que nessa perspectiva, vindo nessa época, com o nosso NICE, né? Falo nosso com muito carinho, divisão aí com a professora Edilene, que era o Núcleo de Inovação e Colaboração para o Ensino. O que a gente pensava no NICE, né? Inovação e colaboração para o ensino. A gente discutia em grupo de pessoas interessadas estratégias de pensar o ensino em saúde. Acabava extrapolando até para interessados que fossem de outros cursos, mas a grande maioria das pessoas que faziam parte desse núcleo, que a gente conversava junto, compartilhava, refletia textos, ideias, estratégias, era de pessoas, de professores que davam aula para cursos de saúde. E aí essa disciplina técnica, que quando me foi atribuída, os alunos tinham até pavor de ingressar, pode passar para o próximo, por gentileza, e que o objetivo seria a gente transformar essa questão técnica, pode passar até 2, se for o possível, já até falei da questão técnica, acaba se transformando numa aplicabilidade, né? Nessas reflexões de como fazer essa aprendizagem ser mais significativa. Então, pensar ensino, pesquisa e extensão como uma coisa única não significa só juntar as 3 coisas e ter que juntá-las, tenho que apresentar, tenho que fazer vínculo de modo que eu tenha pesquisa durante o meu trabalho, que eu tenha ensino durante o processo de formação e que eu devolva para a comunidade. No centro disso tudo, eu tenho o meu aluno, que é o futuro profissional, que é o que vai estar trabalhando no serviço amanhã, e tem que fazer sentido para ele. Aonde ele vai aplicar esses conteúdos? Então, ao invés de eu ficar naquele conteúdo lá, aquelas fórmulas e ângulos lá atrás, o que eu tenho de realidade? Tenho equipamentos, tenho estruturas, tenho o meu serviço, a minha academia ao ar livre, né? Que é uma das políticas de promoção de saúde vinculada à área específica. Pode passar o próximo, por gentileza. No qual, durante a disciplina, nós vamos estudar em loco. Será que o meu posicionamento do pé, ele vai influenciar em alguma coisa no movimento, no ganho de força, no ganho de resistência? Na foto mais à direita, vocês veem o exemplo de um dos alunos nossos, que a gente faz a aula, então, para eles experienciarem, e na aula esquerda, num outro momento, num outro local, com voluntários que a gente chamava para poder fazer algumas sessões de exercício, partindo do ensino, dos princípios, das informações técnicas que os meus alunos precisam saber, meus futuros profissionais, para aplicação prática e para a vivência, para esse ensino realmente fazer sentido, né? Continuando, se puder passar para o próximo, por gentileza, continuando nessa perspectiva, a gente vê que agora a gente tem o processo de curricularização da extensão que chega para a gente na universidade, justamente nessa tentativa de trazer a extensão com muito mais importância do que ela tem até hoje, que ela é sempre muito esquecidinha, né? Desde o que eu comecei falando lá para vocês sobre ensino e pesquisa, que por mais que a gente esteja mais preparado ou seja mais direcionado durante nossa formação, graduação, pós-graduação, para trabalhar com ensino e pesquisa, mais ou menos, como conversamos no início, a extensão, a gente não tem esse tipo de formação, a gente não é envolvido e não envolve o nosso público, o nosso aluno, né? Então, como normativa de política para ensino superior, nós temos então aí a Lei número 13.005 de 2014, que é pelo Plano Nacional de Educação, que já traz a nossa perspectiva de termos a curricularização da extensão como obrigatoriedade do currículo de formação dos profissionais, não só de saúde, de toda a graduação de ensino superior, mas vamos trazer aqui em específico para o profissional de saúde. O que ela diz? Que nós devemos assegurar, pensando nas diretrizes curriculares nacionais, no mínimo 10% do total de créditos
exigidos para a graduação em programas e projetos de extensão universitária, orientando sua ação prioritariamente para as áreas de grande pertinência social. Não temos que discutir muito que a saúde entra com o peito aberto nisso, né? No próximo, por favor, uma outra legislação que nos embasa, a própria resolução do Conselho Nacional de Educação, que estabelece as diretrizes para a extensão na educação superior brasileira. E aí eu destaquei dois itens, um artigo e o seu inciso, né? Nesse artigo, artigo 5º, perdão, estrutura uma concepção e a prática das diretrizes da extensão na educação superior. No seu inciso 4º, articulação entre ensino, pesquisa e extensão ancorada em processo pedagógico único, interdisciplinar, político, educacional, cultural, científico e tecnológico. A gente pode ver, como a professora Edileide já citou, uns termos muito importantes aí na apresentação dela, né? O próprio processo interdisciplinar, que nós trabalharemos em conjunto, como um dos pilares, justamente para a gente poder estruturar essa curricularização da extensão na universidade, que está sendo um baita desafio para todos aqui na universidade, né? Aí mais uma resolução, e aí no caso a aplicação na universidade na qual estou nesse momento, já partindo para a finalização da minha apresentação, que em 2022, a gente vê que isso iniciou lá em 2014 e agora em 2022 que regulamentou as atividades de extensão curricularizadas nos projetos pedagógicos dos cursos de graduação da Universidade Federal de Jataí. Um parênteses muito breve, nós éramos Universidade Federal de Goiás, agora somos Universidade Federal de Jataí por emancipação da universidade, né? O processo de estruturação da extensão como importância de devolutiva para a comunidade e como, na verdade, na minha perspectiva, aplicação prática e o que vai fazer sentido para os alunos, começando a ser institucionalizado apenas recentemente. No próximo, então, aí eu consigo, no próximo slide, por gentileza, eu consigo demonstrar para vocês o terceiro exemplo que eu dei lá no comecinho, o grupo no qual eu sou líder nesse momento. Nós somos 3 professoras vinculadas, organizadoras do grupo, pode passar, pode ficar nesse, por favor, no qual eu destaco aí as disciplinas que cada uma de nós somos responsáveis. Então a gente acaba não conseguindo trabalhar ainda a interdisciplinariedade, porque estamos vinculados apenas a um curso, mas a multidisciplinariedade, e aí as perspectivas diferentes, a gente consegue trabalhar. E isso refletindo no nosso grupo, como que a gente consegue apresentar como propostas de extensão. Nas nossas disciplinas em específico, a gente trabalha os conceitos técnicos que os alunos precisam saber, todos eles são convidados, e na verdade a gente tem adesão praticamente de 90% dos alunos, seja por obrigatoriedade de participar de projetos de extensão que ocorre pelo currículo agora, ou até pela nossa, vou preferir pensar que é por mérito nosso que a gente incentiva com que os meninos participem, né? Dos projetos de extensão vinculados ao grupo que a gente tem, então, se puder passar para o próximo, por gentileza. Nós temos 3 projetos, acho que pulou um, não tem problema. Isso, muito obrigada. Nós temos 3 projetos, então, o Saúde e Cultura, Educação e Saúde na área de atividade física e saúde por meio de ações culturais. Tem um pezinho de inspiração lá no Medicina e Arte, com toda a certeza do mundo. O nosso objetivo é fazer educação e saúde com relação à promoção de saúde e táticas de atividade física na comunidade, no quais a gente promove gincanas, a gente promove... basicamente, a gente trabalha com gincanas, né? Que é o conteúdo originário dos jogos e brincadeiras aí, no caso da professora Lívia. A gente tem o MIDIAFS, que é divulgação científica por meio de mídias de assuntos relacionados à atividade física e saúde. A gente tem canal no YouTube, a gente tem o Instagram, a gente tem ações em praça, por exemplo, Saúde na Praça, no qual a gente coloca lá estandes e faz divulgação para a população sobre algumas informações e orientações relacionadas à prática de atividade física. E a gente tem o Seja Ativo, que é potencializando a utilização de espaços públicos para a prática de atividade física. Esse é mais relacionado com a minha coordenação, se você puder passar para o próximo, por gentileza, que neste momento, vinculado e inspirado na disciplina de biomecânica, ele perpassa pela disciplina o tempo todo. A gente tem um mapeamento aí do município aqui no caso, que a gente está fazendo esse projeto durante a disciplina nesse momento. A gente mapeou o município, primeira etapa, a produção de QR Codes para a gente colocar nas academias ao ar livre, em cada equipamento, orientando em como utilizar os equipamentos e, em geral, propondo
uma sequência de exercícios, dependendo da faixa etária, dependendo da condição física que eu tenha. E em um terceiro momento, né, paralelo a isso, não separado, mas contínuo, a divulgação desse serviço, tanto em loco, nós estaremos em alguns locais, em alguns momentos, quanto nas próprias mídias sociais, que é o que a gente tem. Tudo nessa tentativa da gente fazer essa integração ensino, pesquisa e extensão. Esqueci de citar um pouquinho a pesquisa, que normalmente é tão importante para a gente, né? Pode partir para o último, por gentileza, já vou finalizando. Onde os meninos têm todo tipo de coleta de dados, tanto para a gente poder preparar a ideia do qual a necessidade, a gente investigar, fazer como se fosse um diagnóstico situacional das ideias, né, da comunidade, enfim, quanto o acesso, a utilização, os ajustes que a gente precisa fazer ao longo do tempo e a devolutiva da eficiência do projeto. Agradeço por hora, então, a oportunidade de conversar com vocês nesse momento, me coloco à disposição para o diálogo, no momento que for. E obrigado pela assistência tecnológica, gente. Obrigado, doutora Sabrina, pela sua colocação, pela sua apresentação. E eu quero agradecer já, antes de mais nada, né, a apresentação, tanto da doutora Edilane quanto a sua, doutora Sabrina, né? Foram brilhantes as duas, né, com informações que para a gente contribui muito, né, nesse processo de construção de conhecimentos, tanto quando a gente está com aluno, quanto da construção do conhecimento pessoal, né? E aí eu queria abrir para uma pergunta para cada um, se alguém tiver alguma pergunta, né? Então pode escrever aí no chat que a gente vai fazendo aqui a pergunta, né? Mas, de qualquer maneira, eu queria, né, ressaltar um momento que eu acho importante, que é quando a doutora Edilene fala da mudança de paradigma, né? Que eu acho que esse é um momento dificílimo que a gente vai ter aí para enfrentar, né? Então, o enfrentamento nessa questão da mudança de paradigma, né? Porque você diz alguma coisa semelhante assim, que essa mudança de paradigma exige uma transformação do ensino em saúde, né? Então, este momento, né? Eu acho que é importante a gente ressaltar, né? Qual é essa transformação que a gente precisa, né? E qual é a nossa perspectiva em relação a este momento? Como que a gente pode tentar transpor esse momento, né, para mudar realmente esse paradigma? Porque são momentos importantíssimos, né? E aí você fala da questão da observação da realidade, né? E essa observação da realidade exige, sim, né, essa fundamentação que você traz, a fundamentação teórica e a aplicabilidade disso como um momento de intervenção, né? Então, me chama a atenção quando você fala dessa questão, né? E me lembra muito, né, as práticas, né, com alunos, quando você leva o aluno a vivenciar esse momento, né? Porque eu também atuo como docente e levar o aluno a vivenciar essa questão é bastante importante, né? E então, assim, eu só queria que você se pudesse falar um minutinho dessa questão mesmo da observação, né? Porque isso me lembra muito o arco de Magalhães, né? Você observar a realidade, teorizar e aplicar esse momento, né? Então, já que a sua experiência é na pós-graduação, né? Você traz a experiência da pós-graduação, na pós-graduação, porque na graduação, para mim, é muito tranquilo entender isso, né? Mas e na pós-graduação, entender este momento, né? Um minutinho só para você falar. Muito, muito pertinente a sua pergunta e desafiadora, né, Marcos? Porque é o que você falou, na graduação a gente consegue visualizar com muito mais clareza o como Sim. fazer essa prática. Mas não é impossível de se fazer na pós-graduação.
né? Eu acho que eu vou usar como exemplo até a turma que está aqui, né, do curso de gestão de serviços de saúde, que eu tive a oportunidade Uhum. de ministrar um módulo com eles de vigilância em saúde. E qual que foi a proposta? Pelo menos a gente tenta fazer, né? A gente tenta trazer a realidade deles para dentro da sala de aula, para que a gente comece a desenvolver conceitos teóricos necessários daquele conhecimento específico. Então, o professor ele tem que ter, para ele mudar a formação do aluno, ele tem que ter a sensibilidade, a compreensão de que ele há algum tempo já deixou de ser o centro das atenções. Quando eu digo isso, é no sentido de que o professor não está mais num pedestal onde ele chega, fala, 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 todo mundo ouve e bate palma no final. Essa não é a nossa realidade mais, ainda bem, porque hoje a gente tem a compreensão de que o conhecimento ele é construído de forma conjunta. Então, nada mais justo e nada mais sábio do que você partir do conhecimento prévio dos seus alunos de pós-graduação, que a maioria já trabalham na área, inclusive, para você sentir qual a necessidade de conteúdo de aprendizado daqueles alunos. Então, você conhecendo um pouquinho da realidade deles, você consegue definir qual que vai ser o seu conteúdo programático. Aí você pode me falar, mas o conteúdo programático a gente já entrega logo no início do módulo. Sim, só que a ideia é que nada seja engessado, né, do início ao fim. Então, eu tenho meu conteúdo programático, eu tenho a minha necessidade de cumprir com aquilo, mas eu sou capaz de adaptar de acordo com a prática que aquela turma demonstra ter. Tem turma que vai ter mais pessoas que já trabalham na área, tem turma que não, que são pessoas que ainda não trabalham. Então, para cada turma, você tem que ter um termômetro, né, de saber como abordar os cenários de realidade naquela turma. Para isso, a gente trabalha muito com a metodologia ativa de problematização, né? Então, eu posso trabalhar problematização, e eu posso trabalhar aprendizagem baseada em problemas, que é diferente, e posso trabalhar aprendizagem baseada em fenômenos. Quando eu trabalho aprendizagem baseada em fenômenos, eu não foco no problema, mas eu foco numa situação real, que pode ser um problema ou não, que aquelas pessoas vivem na prática delas. A partir deste problema ou deste fenômeno, eu consigo desenvolver os conceitos principais de vigilância em saúde, por exemplo. E por mais que eu não vá para campo, eu trago o campo para dentro da sala de aula, de certa forma. Não sei se eu respondi, mas a ideia é mais ou menos essa. Respondeu sim, e eu agradeço a sua colocação e acho que é importante para a gente nesse momento e para os nossos alunos que estão aqui presentes, né? Porque eu também trabalhei nessa mesma turma que você e, e assim, fiquei muito feliz de vê-los aqui. E acho que é importante, né, essa sua fala para a gente compreender realmente, né, como que a educação pode fazer diferença, né? E a doutora Sabrina falou também, assim, coisas maravilhosas, né? E eu fui relembrando aqui a minha trajetória na educação e um dos momentos, né, que me chama bastante a atenção é quando você fala da não preparação do professor universitário para a docência, né? Que esse é um dos grandes entraves que a gente vivencia na educação de nível superior, né? E você fala da importância da articulação, né, de dois momentos que são fundamentais, que é a promoção de saúde e a prevenção de doenças, né? E isso me chamou a atenção, mas me chamou muito mais a atenção quando você fala da questão do envelhecimento, né? E porque a minha formação também é na área de saúde, eu sou enfermeiro por formação, né? E eu sempre digo para o aluno uma questão assim: o envelhecimento é o nosso futuro, né? Não futuro como pessoa, mas como profissional, porque o país está envelhecendo e a gente precisa direcionar a nossa formação para o atendimento dessa população idosa, né? Então você traz isso e eu acho bárbaro, né? Quando você ressalta este momento, né? Do envelhecimento, né? Do envelhecimento saudável e
traz essa questão para discussão. Então, olhar para esse momento, eu entendo que ainda não é uma realidade, né, nas nossas universidades, né? Eu acho que a gente ainda está engatinhando muito, né? E eu só queria ver a sua percepção em relação a isso. Se realmente essa minha percepção ela é real ou eu estou fora, né, da realidade e realmente o olhar voltado para o envelhecimento é uma realidade, né? Eu acho que eu vou acabar respondendo a sua colocação, até fazendo uma pontezinha com a pergunta que você fez para a Edilene, né? O envelhecimento da população, a gente prestar atenção no envelhecimento da população enquanto profissional, isso é fato, isso na verdade chega atrasado para a gente, né? Porque países de primeiro mundo isso já acontece um pouco mais, e ao invés da gente aprender com quem já faz, né, antes da gente, a gente corre atrás, na verdade. Né, é a política do correr atrás que o brasileiro costuma ter, isso em todos os setores, e não do prevenir e promover, que não tem como a gente não ter essa íntima relação na promoção da saúde e a prevenção de doenças. Também é prevenir situações e promover ações, né? São interrelacionáveis nesse sentido. Perpassar pela formação de sabermos ensinar, sabermos ser professores, né? Essa dificuldade que você colocou para a Jailane discutir um pouquinho, né? Na pós-graduação, que na graduação parece ser um pouco mais simples, não é tanto, porque se a gente for ver bem, a gente também vem de paradigmas de processo de ensino-aprendizagem de pessoas que também não sabem ser professores e não foram formados para serem professores. O jeito que a gente é formado enquanto pós-graduação, para sermos, então, porque o professor do ensino superior é aquele que fez pós-graduação, estricto sensu, mestrado, doutorado, ele não teve uma formação para ser professor, ele teve uma formação de pesquisa, em grande parte, né? Como eu destaquei no começo, são algumas iniciativas individuais, no qual a gente, enquanto aluno, participa de um estágio de docência ou faz algumas disciplinas relacionadas à didática, ou então eu, enquanto na minha graduação, tive uma formação em licenciatura, que não é para o ensino superior, é para a minha área de formação em específica. Então, assim, posso dar o exemplo de eu, na educação física, eu sou bacharel, mas eu também sou licenciada. Eu tive uma formação para o ensino, mas no meu caso, no ensino básico, não para o ensino superior, não para aprendizagem de adultos, né? E a gente tem que estar em busca todo dia e atualizado com o que acontece. Não tem como a gente não fazer essa transposição no que acontece na sociedade, a gente está vinculado com a realidade, e aí por isso fazer sentido para o aluno, que é aquele que eu estou ensinando, que é aquele que eu estou estimulando a formação desse profissional, que a aprendizagem faça sentido para ele. E ela só vai fazer sentido, fazendo mais uma vez a ponte com o que a professora Edilene acabou de responder hoje com a pergunta, né? A partir da sua realidade, inclusive na graduação. Porque se meu aluno não conhece qual que é a realidade, se a população está envelhecendo, fazendo o paralelo aí com o que você me perguntou, ele não tem essa ideia de que a população está envelhecendo, e eu, enquanto professor, que estou conduzindo a formação desse futuro profissional, não transmito ou não trago esse tipo de atualidade e também não me conecto com essa realidade, eu sou corresponsável por manter esse paradigma, né, de desconexão. Aí, não sei se consegui responder e fazer as conexões, mas... Sim, com certeza respondeu, muito obrigado. Eu quero agradecer, né, a doutora Edilane, a doutora Sabrina pelas colocações, e agradecer, então, a toda a organização do evento, né, pelo convite também para mediar essa mesa, né? Então, a gente encerra aqui este momento desta mesa e devolvemos a fala para a coordenação. Então, boa tarde a todos, muito obrigado pela participação. Boa tarde, obrigada. Tchau, tchau. Edilane, Obrigada, gente, Sabrina, até. muito obrigada pela apresentação de vocês. A gente teve um momento aí com os alunos do curso, né, que ficaram bem empolgados com o tema, com a sua participação. Ainda tiveram alguns elogios aqui, né, no chat, né? Parabéns pela apresentação, muito conhecimento. O protagonismo é dos alunos, com apoio dos métodos ativos e ferramentas digitais como facilitadores desse processo, embasados na concepção do ensino com críticas reflexivas. Excelente, nossa, muito bom. Prevenir situações e promover ações, perfeito. Parabéns pelas duas apresentações, foram ótimas reflexões.
Então, eu gostaria de agradecer. Marcos, muito obrigada. Professora Edilane, professora Sabrina.